Olá, irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. Nesse vídeo, que é mais um vídeo de resenha, a resenha do Souza, eu quero falar sobre um livro que vamos entender o batismo com o Espírito Santo. A resenha de hoje, então, é Como receber o batismo no Espírito Santo, do pastor, educador, escritor, missionário Donald G. Donald G nasceu no ano de 1891 e faleceu no ano de 1966. Ele foi um erudito pentecostal intelectual bastante respeitado durante essas décadas. E ele tem muitos livros escritos sobre a doutrina do Espírito Santo e sobre os dons espirituais, né? O testemunho pessoal de Donald G é bastante lindo. Ele começou como um reformado na igreja congregacional, depois na batista, e ele teve o primeiro contato com alguém pentecostal foi a partir de uma missionária que veio da Índia e estava acontecendo um grande avivamento naquele lugar. E ela contou sobre essa experiência, sobre o falar em línguas estranhas e por aí vai. Depois, com o tempo, a mãe dele começou a congregar numa igreja pentecostal, que falava em línguas, e com o tempo ele começou a ir visitando essa igreja. Até que entrou no coração dele a questão da experiência, do falar em línguas como termos bíblicos. Só que aí, durante algum tempo, alguns anos, ele ficou lutando com uma pedra que existia no entendimento dele. Ele tinha medo de ficar igual muitos irmãos que pediam o batismo durante anos e não acontecia nada. Até que um dia ele foi desafiado pelo pastor daquela igreja e se ele acreditava nessa doutrina e de repente, na madrugada, na casa dele, quando ele foi orar, ele recebeu essa bênção, essa experiência e ele fala que se sente transformado a partir daquele momento. O segundo capítulo, ele está conversando com um amigo dele e esse amigo pede alguns subsídios para entender a doutrina do batismo com o Espírito Santo. A conversa é de um cavalheirismo que somente os ingleses têm. Então ele começa falando que é uma experiência bíblica, verdadeira. Ele vai citar textos bíblicos que vão reforçar essa ideia. No capítulo 4 de Atos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 19. Ele vai falar que o batismo do Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão, diferente do batismo nas águas, que é um revestimento de poder, e é como se Deus estivesse enchendo o vaso e tomando para ele. Ele vai falar também que essa experiência ela é transformativa, porque é o ponto máximo de uma espiritualidade. Depois ele vai falar, ele vai dar algumas recomendações. Ele tem que esse amigo tem que deixar Deus fazer a obra, entendeu? Se colocar no Senhor como submissão. E ele vai falar também que esse entendimento do batismo do Espírito Santo, do falar em línguas, entendeu? Tem como evidência mais normal como a evidência das línguas estranhas. Ele vai falar também que pode ser usado em profecia, em visão, em outras coisas. Só que ele vai ir na direção mais que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. E o Sr. G, ele vai responder sobre uma solicitação desse amigo sobre a questão das manifestações externas, né, que esse amigo não concordava. Então ele vai dizer que em Atos dos Apóstolos, na primeira experiência, acusaram até aquelas pessoas que foram batizadas de estar cheio de mosto devido àquela manifestação. Então ele vai defender esse tipo de manifestação, né, como uma experiência verdadeira, e o fato de Deus estar enchendo esse vaso faz com que
tenha essa manifestação externa. Mais para frente ele vai trabalhar algumas questões de entendimento, mas ele defende de maneira muito digna o batismo do Espírito Santo, e além disso ele vai dizer também que essa experiência ela foi bastante real, bastante verdadeira, que é fundamental para o cristão. No capítulo 3, ele vai trabalhar 3 questões. Que experiência é essa? Como posso receber essa bênção? E como posso saber que já recebi? Então ele vai dizer que é uma experiência distinta da conversão e de acordo com o testemunho claro das Escrituras. Aí ele cita Atos 8:16, Atos 9:17 e Atos 19:2. Aí ele vai dizer uma exceção que foi a casa de Cornélio. Quando falamos conversão, estamos falando sobre o batismo nas águas. Porque quando você se batiza, você se identifica com o corpo de Cristo e começa a servir a Ele. Então, a partir do momento que você se batiza, você é convertido. Porém, Cornélio, antes mesmo de receber a experiência do batismo nas águas, já veio em primeiro lugar o batismo com o Espírito Santo. Então, pode acontecer de pessoas que não são batizadas nas águas, mas serem batizadas com o Espírito Santo. Ele fala que isso é uma exceção. Ele vai dizer que através do batismo do Espírito Santo, podemos dizer que há uma nova apreciação da experiência cristã. Então ele vai dizer que é como se você estivesse aprendendo a ler. Você pega gosto, você fica alegre ao saber que as cortinas do desentendimento estão sendo abertas para o entendimento. Então ele fala que o batismo do Espírito Santo o coloca você num nível mais alto, não em superioridade aos demais, ele abomina isso, mas que diante de Deus você começa a ter uma sensibilidade maior. Então ele fala que somos absorvidos por Deus e a alma ganha um desejo ardente de cada vez mais estar absorta nele, completa e inteiramente. Como se fosse um vaso que foi imerso nas águas e depois emergiu, reluzindo e transbordando. Aí tem a pergunta, como receber essa bênção? Então ele vai dizer que essa bênção ela é possível receber através do quê? Através do arrependimento, ou seja, se você não se arrepender, ter um arrependimento verdadeiro e de fato uma voluntariedade, uma determinação para servir a Deus, não é possível o batismo do Espírito Santo. Você tem que crer nessa promessa, senão também não tem como você vai receber essa experiência se você não crê, se você não confia, se você não busca, né? É algo que é uma interdependência. Então o arrependimento, crer nas promessas, obedecer e esperar. O verdadeiro batismo com o Espírito, segundo a Bíblia, significa um ato definido do Senhor Jesus ressurreto e glorificado. Então, enquanto você estiver esperando pela promessa do Pai, mantenha-se numa atitude firme de fé contínua e de expectação. Creia sempre que Deus vai responder os seus anseios agora. Seria bom louvar ao Senhor, mas sempre com sinceridade, e nunca repita por repetir qualquer fórmula de louvor mecanicamente. Ele fala que você tem uma naturalidade, uma sensibilidade diante de Deus. Então quer dizer, tão de maneira divina, Deus escolheu de forma sobrenatural. A evidência do batismo do Espírito Santo é uma manifestação sobrenatural. Então se você vê, existem muitos símbolos que podemos associar ao batismo do Espírito Santo, como vento, fogo, línguas e profecia. Porém, a escolha final do Espírito Santo, tanto na época do Novo Testamento como agora, recai sobre o falar em novas. Então ele vai abrir o leque, dizendo assim que muita coisa pode ser descrita a partir da experiência pessoal do uso e das bênçãos do Espírito Santo. Mas ele coloca como o falar em línguas uma evidência que o próprio Deus colocou como sinal dele. No capítulo 4, ele vai falar já sobre manter-se cheio do Espírito Santo. Então, ele faz a pergunta, você foi batizado com o Espírito Santo? Aí você responde aí na sua casa, fui batizado há tantos anos atrás. Aí ele faz uma outra pergunta, hoje você é cheio do Espírito Santo?
Então ele vai colocar como a primeira evidência de você ser cheio do Espírito Santo é o quê? Um testemunho transbordante, mesmo diante das provas. Então quer dizer, é um cântico no coração que o cristão tem, né, de acordo com os salmos, salmodiando no vosso coração. Ou seja, todo cristão que é cheio do Espírito Santo, ele tem essa alegria impregnada dentro do seu coração, mesmo diante das provas. Então a segunda evidência de estar cheio do Espírito Santo é você dar graças em tudo. Aí ele vai citar um testemunho pessoal, que ele estava numa cidade, ele abriu uma congregação, aí de repente, na mesma rua, abriram uma outra congregação, uma outra igreja. E ele diz que esse pastor fazia cultos no mesmo horário que ele fazia, e esse pastor até visitava os crentes da igreja dele e começou a difamar ele. Então ele falou que ele teve que orar muito, pedir bastante a Deus sabedoria de como agir naquilo. Em alguns momentos ele tentou, por forças próprias, né, por vontade própria, tomar a direção, solucionar o problema. Só que aí ele pediu sabedoria para Deus, e Deus levou ele para essa palavra: em tudo dai graças. Então, pela competição, pela difamação, pela calúnia, ele coloca como uma segunda evidência de você ser cheio do Espírito Santo, é você dar graças. E a terceira evidência que ele coloca é sujeitar uns aos outros. Então, os jovens se sujeitar aos seus pastores, as pessoas se sujeitar aos professores, os professores aos pastores e vice-versa. Isso é bastante interessante. Aí ele dá até uma cutucada assim em jovens que não respeitam os presbíteros. Ele é bem incisivo nessa parte, né? Dá para perceber que o Sr. G ele devia ser bastante sistemático. No capítulo 5, ele vai falar sobre a santificação e os dons espirituais. Então ele define santificação como a semelhança do caráter de Cristo, é o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Então, através dessa prática da santificação, a santificação ela é um dos processos da salvação. Quando você estuda soteriologia em alguma teologia sistemática, geralmente vai chegar nessa conclusão. Então, ela é um processo que começa assim que você se entrega para Jesus e termina somente com a sua morte. Então, essa santificação, ela vai resultar em várias coisas, como fruto e dom. Então, o G vai definir fruto como algo que você tem e através do relacionamento com o Espírito Santo, ele vai ser gerado. Ele vai citar Gálatas 5:22, os seguintes frutos do Espírito: o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São os frutos bíblicos. E depois ele vai definir dom como algo que é dado externamente, alguém entrega para você. Então, no caso, esse dom ele é entregue através do Espírito Santo. Então, ele vai fazer um paralelo em que ele vai defender a santificação, ele vai defender a geração dos frutos do Espírito e os dons como interdependentes. Então, ou seja, um avivamento, ele não que só recebe o Espírito Santo como inspirador da palavra ou da ação e não da santificação pessoal, também continue no seu poder. Entristecer o Espírito de Deus por falta de santificação. Efésios 4:30. Aí também ele vai pontuar também sobre os dons, que assim também aquele que pensa que a aquisição dos dons espirituais é mais importante do que crescer no amor e tudo que conduz a um caráter cristão, está grandemente enganado. Então aqui ele fala sobre certos equilíbrios, entendeu? Ou seja, a pessoa que recebe um dom, ele tem que ser uma pessoa santificada para poder usar os dons de maneira adequada, entendeu? Somente Deus pode extinguir esses dons, entendeu? Que é o próprio Deus que deu. Os frutos é do relacionamento com o Espírito Santo. Você já tem, só que em uma certa maneira, em um certo grau, ele vai florescer, vai ficar efervescente. Aí aqui do capítulo 6 ao capítulo 9, praticamente é uma carta pastoral, que ele fala como discernir a voz do Espírito Santo. Então ele vai dizer que numa certa igreja do outro lado do Atlântico, essa igreja ela era dominada por profetas.
Então as pessoas recebiam cargos e funções através de profecias. O irmão João vai ser professor de escola bíblica, sendo que o irmão João nem sabia ler, nem escrever, nem nada. O irmão José e a irmã Maria vão ser separados para a obra da ação social. Mas na verdade eles nem gostavam disso. Então ele vai trabalhar essa questão de forma equilibrada, porque ele acredita que Deus pode usar em profecia, ele acredita que Deus pode usar em visões, mas ele também acredita que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, e assim ele diz também que muitas visões também podem nos enganar, podemos confundir em muita coisa. Então ele vai dizer assim, meus amigos, quando Deus chama alguém para uma obra, ele lhe dá um dom adequado, necessário e fidedigno. Não se apressem por título em si mesmo. Antes que um homem tenha qualquer direito de ser chamado pastor, deve-se ter uma evidência de que Deus deu-lhe um coração de pastor e um ministério de pastor. E ele é taxativo nessa parte, entendeu? Acredito que o Sr. G, além de sistemático, ele era sisudo também nas reuniões de obreiros dele. Então ele vai basear nisso na escolha de Paulo e Barnabé, quando o Espírito Santo falou, todo mundo ouviu o Espírito Santo falar, todo mundo teve uma confirmação na igreja. Isso ele coloca como fundamentos necessários para não se atrapalhar. Então quer dizer, o que é o intérprete? É aquela pessoa que torna as coisas mais claras, mais compreensíveis. Então ele coloca essa posição do povo pentecostal, se nós cremos que essa experiência é maravilhosa e verdadeira, nós temos que interpretar ela da melhor maneira possível, fazer que as pessoas entendam que essa é uma experiência bíblica. Então ele vai falar que ele tem muito medo, ou muita dó, dos novos batizados com o Espírito Santo, porque eles acham que sabem tudo, espiritualizam tudo e precisam de uma orientação. Ele vai pontuar, precisamos de intérpretes até mesmo na experiência pentecostal, precisamos disso. Então assim, quando você aprende de maneira fidedigna, você consegue mostrar, tornar claro a experiência viva e eficaz da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Então ele vai falar de manifestações bizarras, ele vai contar de uma irmã que quando ela orava, ela parecia a sirene de um trem entrando dentro de um túnel. Você imagina que horrível que devia ser esse culto. Aí depois ele fez um estudo em que ela aprendeu o que era correto. Então, ele como pastor, ele prefere que as pessoas que tenham essas dúvidas, ele encoraja a elas explicitar e a ele poder trabalhar com o ensinamento. Então, quer dizer, é bastante interessante essa posição. Então, através do sofrimento que você está passando, algo que você não entende, que você pode fazer bastante coisas erradas, mas aí através da oração, do jejum, da consagração e do estudo da palavra, você vai conseguir entender, pegar uma maturidade e depois você vai poder ensinar outras pessoas a não passarem pela mesma situação que você passou. Isso é ser o quê? Um intérprete. O intérprete da palavra de Deus. Para as pessoas entender a doutrina essencial e a experiência bíblica e para conseguir ser o intérprete do evangelho para essas pessoas. Então, irmãos, esses foram os capítulos que mais me chamaram a atenção desse livro. É um livro para pastor, para professor, para um diácono, para um cooperador, para qualquer irmão pentecostal que entende, que crê e que quer saber mais das nossas doutrinas e da tradição pentecostal. Amém?